Vamos iniciando mais uma videoaula no canal do YouTube da Eren José de Lima Júnior para os alunos do primeiro ano, dando continuidade ao conteúdo da videoaula anterior, onde a gente verificou de aferir a frequência cardíaca para, a partir dessa frequência, a gente delimitar a intensidade do exercício. Hoje a gente vai definir alguns conceitos como consumo de oxigênio e o gasto em atividade física. Então, a intensidade do esforço realizado nos exercícios físicos, a partir da frequência cardíaca, a gente pode estabelecer uma relação entre o quanto a gente vai consumir de oxigênio e o quanto nós gastamos em energia durante o exercício. Então, primeiro a gente tem que saber o que é consumo de oxigênio e depois o que vem a ser esse gasto energético. Então, o consumo de oxigênio é a taxa que o organismo de um indivíduo tem de captar e utilizar o oxigênio do ar que está expirando para gerar trabalho. Ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem, através do processo de inspiração, inspirar o oxigênio e utilizar esse oxigênio durante a atividade física para transformar algum composto químico em energia. E o gasto energético ou calórico representa a quantidade de energia utilizada para realizar esse trabalho. Então, a quantidade de energia que eu vou precisar desprender do meu corpo para realizar alguma determinada função, seja um exercício físico ou qualquer função do dia a dia, qualquer atividade do dia a dia. Então, para a gente ter um bom controle do estado corporal em que a gente se encontra, é preciso a gente ter um equilíbrio corporal. O que seria esse equilíbrio corporal? Tem relação com o nosso peso. Então, como a gente vai ver na imagem que vai seguir agora, a gente pode observar esse equilíbrio corporal de duas formas. A balança positiva, que representa a perda de peso, é quando a ingestão de calorias é menor que o gasto de energia. O que isso quer dizer? Quanto mais exercício eu fizer, quanto mais gasto de energia eu tiver, maior vai ser o meu consumo de energia. Consequentemente, essa ingestão calórica, que é aquela quantidade de alimentos que eu ingeri durante o dia, vai ser suficiente para manter meu corpo realizando todas as funções que ele precisa realizar e vai me manter no mesmo peso em que eu me encontro, ou vou perder peso. Então, se eu quiser manter o peso ou perder peso, o meu gasto de energia tem que ser maior do que a ingestão de calorias. Por quê? Tudo que é aquilo que eu me alimento, que não é consumido, que não é degradado pelo meu corpo durante o dia, ele vai ser armazenado na forma de gordura. Então, relembrando, se o meu gasto de energia for maior do que a minha ingestão de calorias, eu vou perder peso ou me manter no peso. O que seria a balança negativa? A balança do ganho de peso. É o contrário do que a gente viu na imagem anterior. Então, quando o gasto de energia for menor que a ingestão de calorias, eu vou ganhar peso. Ou seja, quando eu me alimento e não consigo consumir aquelas calorias da minha ingestão, aquilo que eu me alimentei a mais, que eu ingeri a mais, vai ser armazenado como forma de gordura e, consequentemente, eu vou ganhar peso. Então, esse é o exemplo da balança negativa, que é a balança do ganho do peso. A ingestão de calorias foi maior do que o gasto de energia. Então, a gente tem algumas formas de monitorar o nosso peso corporal. Então, atualmente, a gente pode monitorar prioritariamente a partir de uma balança
onde a gente vai verificar nossa massa corporal, e a gente pode verificar através de métodos diretos e métodos indiretos. Esses mais diretos são mais precisos e os indiretos são utilizando algumas fórmulas como parâmetro para que a gente possa saber em que ponto está a nossa saúde corporal. Então a gente pode identificar através de equações de duas maneiras. Através do IMC, que é o índice de massa corporal, que é o mais difundido, e o IAC, que é o menos difundido, mas é o candidato a substituir o IAC por ser mais preciso. Ambos os métodos, o IMC e o IAC, vão possuir vantagens e desvantagens, que só com o tempo e com muita análise é que a gente pode chegar a um denominador comum e saber qual vai ser o melhor, qual vai ser mais fidedigno para representar aqueles valores acerca da nossa estrutura corporal. Então, para a gente realizar o IMC, a gente só vai precisar de duas medidas, que é o peso e a estatura. Para a gente realizar o IAC, a gente vai precisar de outra medida, que é a circunferência do quadril. Então, o IMC é mais fácil de ser realizado porque ele precisa de duas medidas, peso e altura. O IAC ele é menos utilizado porque ele é mais complexo, porque a gente tem que fazer um cálculo mais detalhado para chegar ao seu resultado. Então, quais as vantagens de um, quais as desvantagens do outro? Então, a vantagem do IMC, ele é fácil de medir e de calcular. A desvantagem, ele é impreciso. Por quê? Quando a gente faz a medição, esse instrumento ele não consegue separar o que é massa magra do que é massa gorda. Ele não consegue separar o que é músculo de gordura. Então eu posso ter um indivíduo ativo com, um exemplo, 1,70 m e 70 kg. E posso ter o mesmo indivíduo sedentário com a mesma altura e o mesmo peso, e a gente vai ver que tem estruturas corporais diferentes. Um tem mais massa magra, o outro tem mais massa gorda. Se a gente for fazer o IMC, o resultado de ambos será o mesmo. Então ele é impreciso porque ele não consegue separar o que é massa magra do que é massa gorda. E também existe uma variação no percentual de gordura corporal na diferença dos sexos. Então o homem difere do percentual de gordura da mulher. Então a concentração dessa gordura, quando a gente fizer o cálculo, vai ser imprecisa. E ele também não é um instrumento preciso para as crianças. O IAC, que é o índice de adiposidade corporal, ele é mais preciso nos casos em que o indivíduo vai ter um percentual de gordura entre 25% e 30%. E a desvantagem dele, ele é difícil de ser medido devido à complexidade dos cálculos e é pouco preciso nos casos de adiposidade menor que 10%. Então, essas são duas formas utilizadas nos dias de hoje de maneira indireta para verificar e monitorar o nosso peso corporal, para a gente identificar naquela balança de equilíbrio corporal se estamos numa balança positiva ou se estamos numa balança negativa. Isso é tudo bem, pessoal.